Venha nos usar, porque somos servos, somos instrumentos. Venha nos usar, meu Pai, venha nos marcar com a Tua palavra. Traga, meu Deus, a nós as Tuas orientações. Ensina o Teu povo, ensina os Teus filhos. Precisamos do pão espiritual, precisamos do pão do céu, precisamos da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Assentai-vos em nome de Jesus. Glória a Deus. Assentai-vos agora. Toma o seu assento. Não saia do seu lugar, por gentileza, por nada. Não saia do seu lugar. Não vá ao bebedouro, não vá ao banheiro. Você já pôde ir nesse período agora. Então que você tenha toda a sua atenção à palavra do Senhor nesse momento. Amém? Desliga o teu celular se você não for usá-lo para ler a palavra, para ler a Escritura. Se você não for usar para isso, eu te pediria que você desligasse. Amém? Glória a Deus. Amém? Ai. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós estamos na quarta sessão, ou no quarto ciclo. Aí poderíamos dar vários nomes, tá bom? A quarta vez que a mesma história é contada. Amém? Até aqui, irmãos? Estamos na quarta vez, e é a vez central. Quarta, em um total de 7, é o meio, né, irmão? 4, no total de 7, é o meio. E é interessante que neste ciclo aqui, nesta quarta contada, o texto vai desde Gênesis até o fim dos tempos. Desde o começo. As outras contadas, elas iam do dia que Cristo morreu, ressuscitou, até a volta de Jesus. Só que veja bem, a vinda de Cristo aqui já estava no Gênesis. Por isso, o capítulo 12, 13 e 14 vai começar lá em Gênesis. Eu creio que Deus tem um propósito para isso. Eu acredito nisso. Então, o centro do ciclo, o meio do ciclo de 7, a história começa desde Gênesis, diferente das outras vezes. Amém? Tudo bem assim? Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos Cristo aparece como aquele que esteve morto, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu que estive morto e revivi, eu, o rei dos reis da terra, o soberano da terra. Ele se apresenta assim, e aí ele fala para as 7 igrejas, no capítulo 2 e 3. Interessante que isso se repete no capítulo 4 de novo, antes dele falar dos 7 selos, ele também se apresenta como todo-poderoso, assentado no seu trono. Outra vez, ele sempre do mesmo jeito que começou no capítulo 1, ele no centro do universo, como soberano, que venceu a morte, que tem todo o poder. Então ele manda uma carta para 7 igrejas, quer dizer, para todas as igrejas, diga inclusive para nós. 7 é uma totalidade, inclusive para nós. Mas veja, começa com Cristo no trono, acaba o primeiro ciclo no capítulo 3, começa o segundo ciclo no capítulo 4. No capítulo 4, Deus está no trono. Antes dos selos serem abertos, Deus está no trono. É assim o segundo ciclo. No terceiro ciclo, de novo, que vai começar lá no capítulo de número 8, né, que vai começar as trombetas, de novo, vai mostrar o Senhor, silêncio no céu. Há um silêncio, lembra disso? O silêncio, por meia hora, silêncio, até que o Senhor começa a falar. De novo ele está no trono. E agora, nesse quarto ciclo, nessa quarta contada, o capítulo 12 começa assim: e eu vi um grande sinal uma mulher, vestida do sol e da lua, e tem 12 estrelas, né, assim? Começa de novo, a igreja, o povo de Deus, Deus controlando toda a história. Essa igreja é Israel, essa mulher estava grávida do Messias, o Messias é Jesus.
Então sempre eu queria deixar isso claro, frisar, que sempre o Apocalipse, meu irmão, que tanta gente tem medo, tem filmes feitos com Apocalipse, tem gente com medo de Apocalipse, mas para nós cristãos, Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de vitória. Apocalipse é um livro de vitória. O nosso Deus está no controle, amém, igreja? Está no trono. Não devemos temer. A gente tem que vigiar. Temos que vigiar, isso sim. Mas o nosso Deus está no governo, no controle de todas as coisas. A Bíblia chega a dizer o seguinte, irmãos, que não há poder instituído na terra, presta atenção nisso aqui, não há poder instituído na terra que não venha de Deus. Olha só, Deus poderia fazer o seguinte, ó gente, o que for mal aí não é meu não, né? Ó, o que for ruim aí, ó, tiver um presidente picareta aí não vem meu não, não vem de mim não. Mas ele fala que não há poder nesta terra, neste universo, que não tenha sido instituído por ele. Dorme com esse barulho. E aí você fala assim, mas isso dá muito pano para manga, pastor. As pessoas podem falar mal de Deus. E Deus está aí para isso, meu irmão? Você acha que Deus liga para isso, meu irmão? Ah, se Deus fosse como nós, que ligamos para que o povo fala. Deus já estava morto, né, meu irmão? É, não é? Deus não liga para isso. Ele está no controle. Ele é soberano. Ele é o rei dos reis da terra. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele que esteve morto reviveu. Ele está no controle. Amém? Nesse quarto ciclo que nós estamos contando, queremos encerrar hoje, nas vozes, né? O quarto ciclo é o dragão e as vozes, as 7 vozes, ou os 7 anúncios, tá bom? O dragão e as 7 vozes. Já vimos já que o dragão, antes de Cristo vir ao mundo, presta atenção nisso, que isso é de máxima importância. Antes de Cristo morrer por nós, o dragão que é a antiga serpente, 12:9 de Apocalipse, o dragão que é diga para mim mais alto, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o acusador de muitos irmãos. Antes de Cristo vir, o inimigo das nossas almas tinha acesso ao céu. Ele entrava e saía, ele acusava a gente. Olha, presta atenção nisso. Ele acusava você e eu, irmão. Hoje você se acusa. O diabo não pode, não tem direito de te acusar. Desde que você esteja firmado e fundamentado no sangue do Cordeiro. Desde que você esteja disposto a encarnar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, meu irmão, é uma das orações mais implicantes que existe, mais comprometedora que existe. Se você nunca pensou, pense um pouquinho. A oração do Pai Nosso é comprometedora. Perdoa-nos como nós temos, é o mesmo que dizer, não me perdoa se eu não perdoar ninguém. Já viram por esse lado? Já pensaram assim? A oração que você ora é o seguinte, ó, me perdoa, como eu tenho perdoado. Ou então, você pode falar a mesma coisa diferente com outras palavras. Não me perdoa se eu não perdoar. É ou não é comprometedor? Em cristãos? É ou não é? Então precisamos encarnar isso. Então não é ter uma igreja, não é ser evangélico. Precisamos encarnar essas verdades da palavra de Deus. Amém? Ele está no controle, ele está no poder. Amém? Aí chegamos no capítulo 14, que são as vozes. Já vimos o dragão, apareceu uma besta, apareceu uma segunda besta, aliadas do dragão. Amém? No capítulo 13 é o capítulo das bestas. O capítulo 12 é o capítulo da mulher e do dragão. Dragão é a antiga serpente e o diabo. Diabo que nos acusava, mas no capítulo 12 ele foi jogado na terra. Não tem mais acesso a Deus. É a história da mulher que vai dar luz ao menino, a Jesus, nosso Senhor. Capítulo 13 são as duas bestas. A besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Presta atenção. A besta que vem do mar é o poder político, econômico, é o sistêmico, é o poder sistemático.
É o poder político, econômico, que vai ser aliado do dragão, que já é aliado do dragão, irmão. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz não é o mesmo que está, é mais que está, é dominado pelo maligno. Amém, irmão? Você sabia que o mundo inteiro jaz no maligno? Todos os sistemas mundial jaz no maligno? Que o maligno está por trás de tudo isso? Então, o dragão tem um aliado, a besta que surge do mar. Poder político, poder econômico, poder sistemático, sistêmico. A segunda besta é a besta que surge da terra, é o poder religioso. O poder religioso é a segunda besta, porque ela tem cara de cordeiro, mas fala como? Hã? Fala como? Esqueceram, irmão? Então tá bom. Capítulo 12, capítulo 13, versículo 10, 11. Vi outra besta emergir possuía 2, parecendo, mas falava como? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais. Esta besta é aliada do dragão. Essa besta é o poder religioso. Ela faz fogo, ela faz magia, irmãos. Ela faz sinais, irmãos. Aparência mas fala como dragão. Aparência de cordeiro, mas quando abre a boca isso é o anticristo, meu irmão. Isso é como o anticristo, é o anticristo. Parece que é bom, parece de Deus, parece certo, olha os milagres, olha os sinais, parece, mas quando abre a boca é dragão, e fala blasfêmia ainda, e ela não está nem aí mudar a voz, vai continuar falando assim. Então, a segunda besta que surge do mar é o poder religioso, são aliados do dragão. E aqui, irmão, daria um outro estudo tão legal, porque assim, eu tenho uma tese de que antes de Cristo o mundo inteiro era governado por deuses. Deuses controlavam o universo. Por isso que a maioria dos filmes que você vê, o feiticeiro é um aliado do rei. Já perceberam isso? Que o feiticeiro é sempre um aliado do rei? Todos os reis têm um feiticeiro. Esses filmes antigos que você vê, está sempre um feiticeiro ou uma feiticeira. No antigo mundo, meu irmão, o dragão que assistia a gente de Deus, ele dominava, era guerra de deuses. Nunca houve deuses, é lógico que não, mas ele se manifestava como Deus, os homens acreditavam. Mas depois que o diabo foi enxotado lá do céu, foi expulso das regiões superiores, não celestiais, superiores, foi enxotado, ele perdeu a autoridade, irmãos. Então ele precisa de aliado. Por isso, hoje é possível enganar o diabo. É até possível. Tudo bem que quando você engana o diabo está te enganando, mas é possível. Hoje é possível enganar até o diabo. Porque o diabo não tem mais todo o poder como ele tinha no antigo mundo. Porque ele foi jogado. Por que ele foi jogado? Isso é importante você saber. Ele foi jogado na terra por causa da morte de Jesus. Quando Cristo morreu, te deu livre acesso a Deus. Você vai direto a Deus. Amém, irmão? Quando Cristo morreu por você e por mim, você tem direito, você vai lá e volta, a hora que você quiser, em oração. Em nome de Jesus. Ele edificou, ele preparou um caminho para nós. Temos acesso. Então agora o dragão precisa de aliado. Ele precisa de pessoas.
Ele não tem mais todo o poder que ele tinha antes, porque no capítulo 28 de Mateus, Jesus disse: todo o poder foi me dado, no céu e na terra, eu mando em tudo. O poder é de Deus, a ação é do inimigo. Amém, irmão? Tudo bem? Então aqui, 12 e 13, nós temos o dragão e os seus aliados. E agora no capítulo 14 tem as vozes. Tem as vozes agora, que nós já começamos a ver. E vamos tentar concluir hoje. Capítulo 14, verso 1, fala assim, ó: olhei, e eis o cordeiro em pé, esse é o cordeiro mesmo, em pé, sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Diga a primeira voz, diga 7 vozes, essa é a primeira voz. Não confunda a voz com a aparição dos anjos aqui, viu? Porque vai aparecer um anjo, segundo anjo, terceiro anjo, quarto anjo, não confunda. Aqui é a primeira voz das 7. Eu vou explicando o que eu leio. Então, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando alguém toca sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Olhe para mim, 144.000 que foram comprados da terra. No Apocalipse, todos os números são simbólicos. 144.000, meu irmão, vocês não tem o dobro disso aqui, mais que o dobro. Então isso aqui não é um número literário, não é 1, 2, 3, 4, 5, 144, não, isso aqui é um número, eu falei semana passada, 144 é um número potencial, porque 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado, é 144, ou seja, é potência, é um número potencial. Não quer dizer 144.000 pessoas mesmo contadinha ali, meu irmão. Quer dizer o seguinte, que tem um número, mas que não é esse número. Ixi, pastor, agora lascou tudo, hein? 144.000 são pessoas gerando pessoas, tem um número. Tem pessoas que vão gerar pessoas e tem pessoas que serão geradas por pessoas, mas não é 144.000, é apenas um número simbólico e um número potencial. Amém, irmão? Então, esquece o número aqui físico. O que mais que a gente pode provar através disso aqui? Entoava um novo cântico, ou melhor aqui, é verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do... Bom, então já não são judeus, porque os judeus não seguem o Cordeiro de Deus. Porque alguns vão dizer que são judeus que serão salvos. Não, são seguidores do Cordeiro. E o que é isso aqui? Não se macularam com mulheres. Bom, primeiramente nós temos que perguntar o seguinte: ter mulher é pecado? Me responda sim ou não. Você que é casado, está em pecado? Em algum lugar da Bíblia está escrito que o matrimônio é algo impuro? Está escrito, meu irmão? Em algum lugar da Bíblia tem alguma assim ressalva, dizendo que quem casa perde um pouco de autoridade? Não tem. A primeira bênção que o Senhor emitiu foi para o casal. O primeiro presente que Deus deu para o homem foi a mulher. A primeira profecia foi com relação ao casamento. A primeira bênção foi com relação ao casamento. Não há em nenhum lugar da Bíblia que o homem casado peca. É inferior ao homem não casado. Um homem virgem e um homem casado. O homem casado é inferior, não tem em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar. Na verdade, virgindade na Bíblia, você não acha, irmão. Mas e a Virgem Maria? Procura quantas vezes, em que lugar aparece a Virgem Maria? Não aparece, irmão. O que aparece é o seguinte: havia em Belém uma virgem chamada Maria. Nunca fala Virgem Maria. Esse termo, a Virgem Maria, não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. E Bíblia é a palavra de Deus. Papa não é palavra de Deus. Pastor não é palavra de Deus. Apóstolo não é palavra de Deus. Amém, irmão? Tudo bem, meu irmão? Dá para engolir isso aqui, irmão? Ou você prefere ouvir a tradição? Porque a tradição romana não pensa assim. Então, primeiramente nós temos que perguntar: tem mulher pecado? Há alguma palavra contra o casamento? Há alguma palavra contra a relação sexual no casamento?
há algum demérito para a relação sexual no casamento? Procura na Bíblia e me diga. Eu já li isso aqui várias vezes. Não existe. O que existe são questões com relação a relações sexuais fora do casamento. Aí existem muitos versículos sobre isso. Então, o casado não é inferior ao que não é casado. Então, o que quer dizer isso aqui, meu irmão? Isso aqui não é uma questão sexual, meu irmão. Isso aqui é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. São castos, ou seja, são de Deus. Adoram a Deus. Desde o dia que encontraram a Deus, é de Deus. Então aqui, esse 144 mil não é um número fixo, não é um número literário, é simbólico. Por que que é? Porque segue o Cordeiro, e quem segue o Cordeiro é uma multidão. Jesus mesmo falou de multidões, e multidões, e multidões. Segundo, não tem nada a ver com homens virgens, porque veja bem, até vocês vão se lascar, né, mulheres? Porque se são aqueles que não se contaminaram com mulher, então vocês, mulheres, estão lascadas. Então vocês é um objeto de contaminação nossa. E vocês são? Nunca foram. Pelo contrário, Deus escolheu uma mulher para se encarnar. Deus escolheu uma mulher para falar da ressurreição. Foi a mulher que viu o Cristo ressurreto. Deus escolheu uma mulher para levar a primeira mensagem do Evangelho. Quem levou foi uma mulher. Amém, mulheres? Dá para ficar felizinha aí, irmãs? Levantei a moral de vocês agora, hein, ó. É ou não é? Amém, irmãs? Então veja bem, se você vai interpretar que homens se mancharam com mulheres, então, irmãs, eu casado estou lascado e você, mulher, está lascado também. Então não é isso, querido. Apocalipse é um livro simbólico, de simbologia. Vamos continuar aqui. Então tem a ver com mulher, tem a ver com castidade espiritual, com você viver para Deus, com você não se contaminar com outros deuses, com você não contaminar a sua adoração, com você não contaminar o seu culto. Amém? Essa é a primeira voz. A voz que fala, eis os 144 mil, os escolhidos. Esses escolhidos é uma multidão incontável, irmão. Não dá para contar. De acordo com o primeiro selo que nós lemos lá aquela vez. Amém? São esses os que não se mancharam, macularam com as mulheres, porque são castos. Eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se achou mentira, ou seja, mentira aqui, irmão, não é contar mentira, viu, irmão? Porque se for questão de contar mentira, eu estou lascado. É questão, mentira aqui quer dizer engano. Não se achou no coração engano. Há no seu coração engano, irmão? Há no seu coração engano, irmã? Então esses castos aqui são aquelas pessoas que não há no coração deles engano. E quando aparece, eles se arrependem e pedem perdão. Essa é a primeira voz, a voz falando dos escolhidos. Segunda voz, verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a cada tribo, e a cada língua, e a cada povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dá-lhe glória, pois é chegada a hora dos seus juízos. E adorai aquele que fez o céu, a terra, a mar, e a fonte das águas. Bom, essa é a segunda voz. Primeira voz do escolhido. Segunda voz, o evangelho eterno. Diga segunda voz, o evangelho eterno. Aí aparece um anjo, e aí você pensa que anjo prega evangelho. Anjo não prega evangelho, nunca pregou e nunca pregará. Um dia eu preguei aqui recentemente o Cornélio. Cornélio, apareceu para ele um anjo. E o anjo disse assim: Cornélio, ó, é o seguinte, ó, manda buscar Pedro, Pedro vai te falar umas palavras e você vai ser salvo. Quem pregou o evangelho para Cornélio? Quem pregou o evangelho para Cornélio? Quem apareceu para Cornélio? Mais alto. Quem apareceu para o Cornélio? Um anjo, grandão, lindão, cheio de autoridade. Apareceu um anjo para Cornélio. E o anjo disse: ó,
manda buscar Pedro, que Pedro prega. E buscou, e Pedro veio, e Pedro pregou, e Cornélio foi salvo. Amém, irmão? Amém, irmão? Por que o anjo não pregou? Porque anjo não prega. Por que anjo não prega? Porque anjo não experimentou salvação. Só pode pregar o evangelho quem experimentou a sujeira desse mundo, quem nasceu em pecado, quem nasceu no mundanismo, quem não experimentou sujeira, quem não foi caído. Não há nenhum, na verdade, não há um ser humano que não tenha sido caído. Não pode pregar o evangelho. O requisito para pregar o evangelho é um dia você ter sido alcançado pelo evangelho. Se o evangelho não te alcançou, não pode pregar também. Amém, irmão? Então esse anjo aqui quer dizer uma autoridade. Anjo é astro, autoridade, uma luz. Amém, irmão? Essa é a segunda voz, o evangelho eterno. Verso 9, 8. A terceira voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo. Segundo o quê? Anjo. Mas é a terceira voz. Amém? Seguiu-se outro anjo, o segundo anjo. Que o primeiro começou no verso 6. Mas a voz é a terceira. Não se confunda. Seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, que é a terceira voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vou ler outra vez. Seguiu-se outro anjo, o segundo, a terceira voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha para mim aqui. O que acontece aqui, irmãos? Essa grande Babilônia, ela só aparece aqui esse pedacinho aqui. Não vai ser falada sobre ela agora. Ela vai aparecer no próximo ciclo detalhadamente. Essa grande Babilônia caiu a grande Babilônia. É a terceira aliada do dragão. 3 aliados do dragão: a besta que surge do mar, a besta que vem da terra e a grande Babilônia. Mais para frente falaremos sobre ela. Mas o que eu quero destacar aqui hoje, para hoje, é que antes dela aparecer, já está sendo dito que ela cairá. Isso aconteceu aqui já. Me respondam a pergunta, os mais atentos. As bestas do Apocalipse apareceram em que capítulo? No capítulo 13. Mas ela foi dita no capítulo 11. Dá uma olhadinha no capítulo 11, no verso 7. Dá uma olhadinha no capítulo 11. Antes de aparecer a besta, já falou sobre ela. Capítulo 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as 2 testemunhas, e as vencerá e as matará. Só que a besta não apareceu ainda. Só vai aparecer no capítulo 13. Aqui, no capítulo 14, a grande Babilônia nem apareceu ainda. Mas já é dito, caiu. A grande Babilônia, aquela que contaminou o mundo todo, caiu. Qual é a palavra para nós aqui nessa noite, irmãos? Deus está no controle de tudo. Está no poder. Ponto. Está no controle. Caiu. Perdeu. Caiu. Mas vai chegar ainda. Então a lição aqui é uma mensagem de esperança, de novo, de confiança. Porque essa grande Babilônia aqui, meu irmão, assim, uma pinceladinha só, é aquele poder mundano, são as vaidades, a luxúria, a beleza, a agradabilidade. Essa é a Babilônia. Ela que dá a beber para as nações tudo o que ela tem. Ela que dá a beber
caiu. Amém? Aí nós falaremos dela no próximo ciclo, e aí vai ser muito interessante, que você não perca. Versículo de número 9. A quarta voz, é o terceiro anjo. Seguiu-se a este outro anjo. O terceiro anjo, diga a quarta voz. Diga a quarta voz. Diga de novo, a quarta voz. Dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de... Vamos ler de novo? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, a quarta voz, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe na sua marca na fronte, a marca na fronte ou na mão, esse que recebeu a marca, olha para mim aqui, irmão. Irmão, essa marca não é visível, viu, irmão? Essa marca é comprometimento, irmão. Ou você é marcado de Deus, ou você é marcado da besta. Pastor, mas não surgiu. Quem disse? Sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. É comprometimento de coração. Irmão, irmã, observem. Não é coisa futurística. É coisa de agora. É coisa de compromisso. É coisa de coração. Como está o seu convívio com Deus? O seu relacionamento com Deus, irmão? É de aparência? Você usa máscara? Por quem que você está marcado? Lembre-se que um dos poderes dos aliados lá da besta é a religião. É a religião. Pode ser que você seja um religioso. Religião é a mesma coisa que máscara, irmãos. Religiosidade é o mesmo que máscara. Aí que eu faço tudo certo, eu faço tudo direito, eu não sei o quê. Você está marcado, irmão? Verso 10. Também estes que são marcados beberá do vinho da cólera de Deus. Cólera, ira. Preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre. Isso aqui não é inferno não, meu irmão. Isso aqui é inferno do inferno. Fogo e enxofre aqui não é o inferno. É inferno dos infernos. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não acaba, meu irmão. E não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja. Primeiro vamos pensar numa palavrinha aqui, ó. Um vinho sem mistura. Um vinho no antigo mundo, irmãos. O vinho no antigo mundo era um vinho que não tinha a filtração de hoje, não tinha todo o trabalho de hoje em dia. O vinho no antigo mundo, ele era muito difícil de beber. O que o pessoal fazia? Punha água. Porque não é como de hoje, todo preparado, todo arrumado, todo filtrado, todo arrumado. O vinho no antigo mundo era um vinho assim, sem mistura. Então as perros punham água. Era comum botar água, porque era intragável. Era imbebível. Não era possível beber. Então punha-se água. Mas aqui o texto fala assim, olha. O texto fala assim, que preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. A cólera de Deus, gente, porque hoje em dia, meu irmão, hoje em dia, nós estamos no tempo da graça. Amém, irmão? Tempo da graça. A bondade de Deus está sobre nós, irmãos. A misericórdia de Deus está aqui, meu irmão. Pode ver, você consegue ver um bandido amar a sua mãe. Você vê um tarado estuprador amar o seu filho. Como é que um estuprador ama o filho? Deus emprestou a sua graça. Por que esse mundo não piora, irmãos? É chamado a graça livre, tem outro nome que eu esqueci agora.
a graça livre, a graça disponível para todo mundo, não só para nós. Mas nesse tempo, a ira dele vai ser sem mistura, sem água, sem graça, sem misericórdia, sem amor. A pura cólera de Deus, a pura ira de Deus, vai ser derramado sobre aqueles que foram marcados pela besta. Diga misericórdia, Senhor. Então a quarta voz, para resumir, é a punição dos falsos adoradores. Amém, irmão? Essa é a quarta voz. A primeira voz, os escolhidos. A segunda voz, o evangelho eterno. A terceira voz, a queda da Babilônia. A quarta voz, a punição dos falsos adoradores, dos adoradores da besta, do dragão. É a quarta voz. A quinta voz, verso 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, escreve. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não é acompanharão, olha que lindo esse verbo, irmão. Acompanham. Nós não fazemos obras para ser salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos. E essas obras, gente, está nos acompanhando o tempo todo. Então aqui fala assim, a quarta voz, a quinta voz aqui, meu irmão, os mortos no Senhor. Os mortos em Deus. Mortos aqui, você pode entender morto que morreu mesmo lá, o mártir mesmo, mas você pode também entender que é o melhor, são aqueles que resolveram nada ser, nada ter, desde que Cristo seja a sua vida. Mortos aqui, meu irmão, são aqueles que estão mortos em Cristo, que aceitaram a morte de Jesus. Mortos aqui não são apenas os mártires, irmãos. Então, bem-aventurados que desde já morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então não são só os mártires, queridos, mas aqueles que estão mortos com Cristo. Como é que a Bíblia diz? Estou crucificado com... Vivo não mais, mas Cristo é que vive em... Estou crucificado com... Fala para mim, irmão, estou crucificado com... Portanto nós estamos... Ou será que você não está? Ou será que você não está? Ou será que você tem tempo demais para você? Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Você crê nisso? Você crê nisso, cristão? Quem achar a sua vida, desejar viver, morrerá. Isso é Bíblia, irmão. Isso não é coisa de papa, de pastor, de apóstolo. Isso não é coisa do padre Francisco, não, irmão. Isso é Bíblia. Quem ganhar a vida, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Mas quem morrer, quem perder a vida, por amor a mim e do Evangelho, achá-la. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em nós? Quem vive através de você? Quem vive através de mim? Jovens e adolescentes, tomem cuidado, porque eu tenho a impressão que quem está vivendo aí é você. Jovens e adolescentes, eu falo com vocês porque vocês têm jeito. Os adultos que já perderam a cabeça, não tem jeito. Vai ter que tomar pancada de Deus mesmo. Mas talvez vocês, jovens e adolescentes, talvez vocês consigam perceber que Deus está chamando vocês. Deus está escalando vocês para envergonhar aqueles que são, para envergonhar aqueles que pensam que são, porque tem muita gente com o nariz empinado, tem muita gente achando que sabe.
Deus sempre escolhe os que não são. Quem não são? Os jovens e adolescentes. Ninguém dá nada por vocês. Olha, todo mundo critica vocês. Vocês, jovens e adolescentes, é massa de manobra. Os líderes religiosos querem vocês. Deus quer usar vocês, que não são, para envergonhar os que são. Porque talvez o nariz de muitos aqui estejam empinados. E decorou a Bíblia, e decorou o versículo bíblico. Que tal se você dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero morrer contigo. Bem-aventurado que desde já morrem no Senhor. Você pode morrer já, se você quiser. Você pode morrer agora. É só você decidir: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A ira da minha esposa não vai me tirar da fé, ou a ira do meu esposo não vai me tirar da fé. Os meus filhos desencontrados ou desandados não irão me tirar da fé. Os meus pais que me perseguem o dia inteiro não vão me tirar da fé. Isso está morto com Cristo, irmão. Isso é morrer. Bem-aventurado os que desde já morrem no Senhor, porque desde já as suas obras os acompanham. Essa é a quinta voz. A quinta voz são os mortos do Senhor, aqueles que resolveram nada ser, aqueles que resolveram nada ter, aqueles que resolveram nada possuir, aqueles que têm uma vida vibrante. Eu marquei aqui: vida vibrante para Deus, não vida vibrante para ti. Compra um carro, fica todo feliz. Compra uma casa, fica todo feliz. Adquiriu bens, ficamos todos felizes. Mas que nós fiquemos felizes porque estamos mortos com Cristo. Uma vida vibrante para Cristo. Agora há pouco chegou aqui alguns irmãos, falaram: pastor, estamos felizes. Montamos um grupo aqui de umas 4 pessoas aqui, pastor, estamos doidinhos para começar a evangelizar. Isso é uma vida vibrante. Não aquela vida: não dá mais certo, não funciona mais, não é isso. Igual o pastor Ivonaldo pegou aqui semana passada. Pessoas que só falam, não fazem nada. E as almas estão se perdendo aí fora. Eu pregava ontem em Itaquá e eu falava uma frase, que aqui passou, eu não falei aqui. Na época de Jesus, quem gostava de Jesus? Os pecadores ou os religiosos? Quero ouvir isso mais alto. Quem gostava de Jesus? Os pecadores ou os religiosos? Os pecadores. Eles eram apaixonados por Jesus. Quem gosta de nós hoje, meu irmão? Os pecadores ou os religiosos? Lá na sua empresa, quem gosta de você? É o crente da outra igreja. Você faz célula com a outra igreja, se separa do pecador. Os pecadores não gostam da gente. Não era assim com o nosso mestre, não era assim com o nosso Jesus. Eles gostavam de Jesus. Os religiosos não gostavam de Jesus, mas os pecadores gostavam, e Jesus gostava deles. Sabe o que é isso, irmão? Quando você resolve nada ser, nada ter, nada possuir, mas você cresceu aqui na igreja, tem 10 anos aqui, acha que sabe alguma coisa, e o apocalipse está rolando, está acontecendo, as bestas estão aí, o dragão está aí, a Babilônia está aí, os selos estão sendo abertos e nós estamos dormindo. Nossa casinha, nosso filhinho, nossos bebês, nosso trabalho, nosso dinheiro. Bem-aventurados que desde já morrem no Senhor. Uma vida vibrante, uma vida fervorosa, tesouro no céu. Lembra, Jesus falou: não acumuleis tesouro na terra. A traça come. Olha que conselho, irmãos. Nessa época nem tinha inflação, hoje tem já, né? Quando Jesus falou isso, nem tinha inflação. Não acumuleis para vós tesouro na terra, mas acumuleis para vós tesouro no céu. Tesouro no céu ninguém pega de você. Uma vida vibrante, uma vida fervorosa, tesouro no céu. Essa é a quinta voz. Essa é a quinta voz. Os mortos do Senhor. Sexta voz. Eu preciso de mais 10 minutinhos para acabar isso aqui hoje. A sexta voz, versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e um sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro,
e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Essa é a sexta voz. Toma a foice e ceifa, mete a foice, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Eu vou ler as duas aqui, vamos explicar as duas aqui. 17. Então saiu, essa foi a sexta voz, a sétima voz agora. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Outro anjo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Falou em grande voz, sétima voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o quê? Sangue do lagar, até os freios do cavalo, até a boca do cavalo, por 1.600 estádios. Temos aqui a sexta e a sétima voz. A sexta voz, salvação dos escolhidos. Quando João Batista pregou aqui na terra, ele pregou assim, presta atenção, falando assim: olha, depois de mim vem um aí, depois de mim vem um aí, olha, esse que vem aí, depois de mim, eu não sou digno de desamarrar o sapato dele. Quem era esse? Quem era esse? Jesus. Mas João não parou por aí. João falou assim: eu não sou digno de desamarrar o cadarço das sandálias dele. Ele tem na sua mão, ele vai separar os frutos e queimar a palha. Ele vai guardar os frutos no celeiro e vai queimar a palha. É essa visão aqui. Esse que está assentado sobre a nuvem é o Senhor, filho de um homem. Aí vem a sexta voz e fala: separa, separa. No versículo 15, ele diz: toma na tua mão a ceifa, e ceifa, a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Ceifar é colher, meu irmão, visto que a seara já amadureceu. Sabe o que é isso? Arrebatamento. Pega o meu povo, busca o povo, separa no celeiro. É o arrebatamento. E você veja que não é no começo. Arrebatamento nunca é no começo, como alguns pregadores querem dizer lá: ainda bem que nós seremos arrebatados, depois haverá grande tribulação. Isso aqui já é grande tribulação, irmão. O arrebatamento da igreja, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é coisa séria. O arrebatamento da igreja não se dá porque há grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dá pelo que Deus vai fazer agora na sétima voz. Deus retira a gente não da grande tribulação, porque já estaremos passando pela grande tribulação, enfrentaremos o dragão, falso profeta, a besta, anticristo, tudo mais. Isso é outro livro. Deus arrebata a gente pelo que Ele vai fazer na sétima voz, entenderam? Entenderam? Então o que é a sexta voz? Colha, meu povo, recolha, meu povo, ajunta o meu povo, traga o meu povo. Aí vem a sétima voz, que é mais importante aqui. A sétima voz. Falou ao que estava lá na nuvem, que tinha foice, mete a foice, né? Mete a foice. Versículo de número 15. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Veja isso aqui, verso 20. E o lagar foi pisado fora da... E correu o que, gente? Correu o quê? Então olha para cá. Gente, videira é de uva, lagar é para pisar na uva. Quando eu piso uva, quando você pega a uva, colhe a uva e pisa na uva, o que vai gerar? Qual é a consequência? O que vai ter? Suco de uva, não é, irmão? Aqui teve suco de uva, irmão? O que teve aqui, irmão? O que
teve aqui, irmão? É uva, irmão? Não são uvas, são os pecadores. A sétima voz, em poucas palavras, a sétima voz esmagar os perdidos. Retira o meu povo e esmaga os perdidos. E esmagar aqui não é inexistir, não, viu, irmão? Que fica meio com. Ainda bem que eu vou morrer mesmo, viu? Esmagar aqui, meu irmão, não é inexistir. É ser jogado no lago de fogo, como disse ali. Então a sétima voz é a voz de esmagar o ímpio, de esmagar o perdido. E lembra-se que a ira dele é sem mistura. Não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Retira o meu povo, retira os que estão maduros. O trigo, né, irmão? Não é o trigo, irmão? Não é para ceifar o trigo? Remova, retira o trigo e esmaga a uva. Só que não é uva, são seres humanos. Essa é a sétima voz. Esses são os perdidos. Aqui nós concluímos a quarta e maior sessão, maior ciclo. Tem besta? Tem besta. Tem dragão? Tem dragão. O dragão persegue a gente? O dragão persegue a gente. Tem marca da besta? Tem marca da besta. Tem marca na mão? Tem marca na mão. Tem marca na testa? Tem marca na testa. Mas o Cordeiro de Deus é vencedor. Saiu vencendo para vencer. Ele esmaga o ímpio e recolhe os escolhidos. Ele recolhe você, ele guarda você. Nós estamos guardados, você está guardado, meu irmão, minha irmã. Você está protegido. Porque lá em Tessalonicenses, meu irmão, diz assim, que na sétima trombeta, o arcanjo tocará a trombeta, e o Senhor reunirá os seus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmão? Estaremos para sempre com o Cordeiro. O Cordeiro será o nosso guia para sempre. Amém, irmão? Por um pouco de tempo, nós estamos aqui nessa terra, queridos. Por um pouco de tempo. Aqui encerra a quarta contada de história da vinda de Deus, a nossa salvação, libertação, restauração e arrebatamento. Aqui encerra. Vai começar a contar de novo. Você está guardado. Você que está desde já está morto em Cristo, você está guardado. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, curva a sua fronte.